Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Talk Baita Papo com o tema Desenvolve RS dentro do Pod Mais, o podcast do portal Mais Matéria. Hoje temos a honra de receber convidados muito especiais para a nossa segunda edição. A empresária e presidente da Sigra, Grazi Zoppo. Oi, Grazi. Tudo bom? Tudo Prazer certo. estar aqui. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. A empresária Alessandra Rauter, da Rauter Química. Olá, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. E o empresário Regis Albino Marques Gomes, da Albimar. Olá. Oi, Tudo bem? Regis. Agradeço muito o convite aí para a gente poder estar aqui. Seja bem-vindo. Antes de darmos início a esse baita papo, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Ambientos, empresa especializada na coleta e tratamento de resíduos, única empresa do setor no Brasil a contar com o selo do Pacto Global da ONU. O Colégio Sinodal Prado, uma escola que proporciona aos alunos a convivência, o acolhimento e, sobretudo, a vida com diversidade cultural e humana. A Métrica Soluções em Cobrança, especializada em recuperação de créditos nos mais variados segmentos. E a Sogil, uma empresa inovadora que preza pela melhoria contínua, sendo uma referência em transporte. E também um agradecimento especial através da pessoa do Hércules Perrone. Bom, para começar, quero pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, né? Vou começar com a Grazi. Conta um pouquinho de ti aí, Grazi. Perfeito, então tá. Bom, que bom que tu me chamou de Grazi, porque eu sou a Grazi. Esse é o jeito que eu melhor gosto de ser chamada, né? A Graziela Zoppo, então, empresária. Eu sou diretora da Megapalco, diretora da MOP, Construções Inteligentes, e atual presidente da Sigra. E alguém totalmente apaixonada pelo empreendedorismo, sem dúvida. Que legal. E por pessoas também. Demais. Eu costumo brincar, né? Minha paixão, problemas e pessoas. Essa é a minha combinação de todo dia. Que legal, que bacana. Regis? Bem, uma satisfação, como eu disse, né, da gente estar aqui. Meu nome é Regis Albino Marques Gomes, né? Sou sócio proprietário da empresa Albimar Beneficiamento de Areia, Indústria e Comércio, lá na cidade de Gravataí. Participo da Sigra já há alguns anos, né? Lá se vão 30 e vários anos, né, dentro da Sigra. Entrei como jovem empresário, né, e depois fui galgando dentro da entidade. Fui presidente, sou ex-presidente da Sigra, atualmente sou vice-presidente da nossa Grazi, na área de finanças, né, e patrimônio da nossa entidade. E participo também pela Sigra na Federação, né, como vice-presidente de produtos e serviços, né, dessa entidade, essa federação, né, que congrega várias ACIs e que faz um trabalho muito interessante, muito participativo, né, na vida do empreendedor do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim como a Grazi, né, todos nós, a Lê também não é diferente, somos apaixonados pelo empreendedorismo, né, pelo associativismo, né, por isso estamos na entidade. Então, muito legal a gente poder estar aqui, batendo um papo, discutindo um pouco sobre o empreendedorismo, sobre esse momento difícil que a gente estava passando, né? E o empreendedor é interessante porque a gente está sempre... Quando pensa que tu vai acalmar, vem uma outra onda, né? Por crise política, por crise econômica, pelo clima, enfim, a gente está... E talvez seja por isso tão apaixonante, né? Tão desafiador a gente ser empreendedor e estar sempre lutando. Qual é o próximo desafio? O empreendedor é um desafiante, né? Sim. Ou é desafiado, na verdade. Então, a gente está sempre enfrentando momentos difíceis, mas, ao mesmo tempo, a satisfação da gente poder ultrapassar esse momento, né? E produzir... dar emprego, né, gerar riqueza, né, que eu acho que isso que nos fascina, que a gente continue nessa nossa luta aí. Que bacana. Foram todos mordidos pelo bichinho do associativismo, né? Exato. Uma cachaça. Então, eu sou a Alessandra Rauter, eu sou vice-diretora executiva na Rauter Química. Minha parte lá é muito comercial, então sou uma pessoa que gosta de vendas. Na Sigra, então, eu estou como vice-presidente da indústria. Desde esse ano, né? Mas já parece que faz tanto tempo. Então, também já está um tempinho lá na Sigra, nessa questão do associativismo. E sou muito apaixonada, não só pelo humano, mas pela capacidade que o ser humano tem de criar, né? Isso é esse potencial humano que a gente vê aí de criar e se recriar. Então, é uma paixão também, que acho que tem tudo a ver com o empreendedorismo. Então, é isso aí. Que legal, que legal. Eu quero começar perguntando para a Alessandra, porque o tema desse nosso baita papo, né,
Desenvolve RS, mas a gente tem um capítulo que é o maio de 2024, que a gente vai lembrar para sempre, né? E vai estar nos livros de história daqui para frente. E eu queria escutar de ti, Ale, como é que foi esse maio de 2024 para tua empresa, né? Como é que vocês se viram, né? E que aprendizados também, né, trouxeram desse momento? Bom, maio até quando veio esse convite, eu falei para a Grazi, eu vou ter que fazer aqui um diário da ordem cronológica, porque aconteceu tanta coisa que para lembrar tudo que aconteceu vai exigir um esforço. Mas foi um mês caótico, né? Eu acho que diferente de outras adversidades, cada dia, por um bom tempo, era um acontecimento pior e pior e pior. Então, isso gerava uma ansiedade. Na empresa, na fábrica, que é a maior parte do faturamento, a gente não foi atingido. Então, poderíamos continuar, né, fabricando, né, os produtos que a gente fabrica. Nossos funcionários não foram atingidos, então isso, né, nesse cenário, é uma coisa reconfortante. Então, a primeira coisa que tu pensa, quem que eu vou ajudar? Os funcionários estão bem. Então, a gente já fica um pouquinho com o coração mais tranquilo. Então, nisso já sobrava um pouco de tempo para pensar, onde é que eu posso ajudar? Tivemos algumas perdas da empresa. A gente tem uma loja na Ceará com a Cairu. E sim, foi inundada. Foi ali bem perto, onde era um dos pontos para as pessoas serem resgatadas. Foi 1,5 metro de água. Ficou em torno de 2 meses fechada. Um caminhão também, que estava na manutenção do lado do aeroporto. Deu a calhar naquela semana do caminhão estar lá numa manutenção e foi-se, né? Graças a Deus o seguro pagou. Mas, assim, dentro de toda a nossa capacidade, perto de outras perdas de outras empresas, era irrisório. A gente conseguia continuar operando. Então, tivemos algumas ações para minimizar os impactos para os nossos clientes. A gente atende muitos clientes do Vale do Taquari, né? Da Serra, etc. A gente não conseguia mais entregar produtos para eles. Muitos foram inundados. Então, nossa primeira ação foi... vamos falar com os nossos fornecedores, prorrogar todos os nossos prazos de pagamento para a gente ter fôlego para poder dar prazo de pagamento para esses clientes. Então, se eles precisarem parcelar os pagamentos, se eles precisarem tardar, a gente vai estar preparado para dar esse apoio. Outra coisa em vendas, falei que eu sou de vendas. Assim, uma das ações foi, não tem meta, gente, não tem meta. Vocês, vendedores, estão aqui para apoiar os nossos clientes, os nossos parceiros. Vocês vão ligar para os clientes, não é para perguntar se eles precisam de produto. É o que eles precisam de ajuda. Né? No que a gente pode ajudar? É mandando colchão, tentando entregar alguma coisa, o que a gente pode fazer? Então, assim, foi um mês que não tem meta, né? Isso para uma equipe de vendas ou para uma empresa, é diferente de trabalhar assim. Então, foi um mês que nos exigiu muito. A gente, por não ter sido atingido muito severamente, a gente conseguiu ajudar bastante. Então, a gente fez até um QG lá na empresa para conseguir muitas doações, ver quais abrigos que estavam precisando de coisas. Criamos uma planilha lá e ficávamos ligando para os abrigos. E aí, o que precisa? Apoiamos também uma plataforma que é a Ajuda RS, lá de Gravataí, de uma startup da Trindtech, se eu não me engano, do Diraci, que também fez uma plataforma para cadastrar abrigos, ver quantas vagas. Então, a gente ficou por umas 2, 3 semanas com o pessoal da nossa equipe nesse QG, ligando para abrigo e vendo se tinha vaga. Então, a gente, nesse maio e junho, a gente tentou ser útil, né? O que a gente pode ser útil, já que a gente consegue ainda seguir a vida com alguma normalidade. Então, foi esse o maio, assim. Foi maio, foi junho, e agora estamos vivendo um pouquinho mais... não normal, mas um pouquinho mais tranquilos, digamos assim. Conseguindo respirar. Conseguindo respirar. Como é que foi lá, Regis, no teu segmento, na tua empresa? Então, a enchente foi muito... no meu segmento, na verdade, assim, eu comecei a sentir em abril. Antes da enchente. Por quê? Porque a gente trabalha lá na empresa, um beneficiamento de areia, e muito perfuração de poços artesianos. A gente fornece areia para fazer a pré-filtragem, né? E a chuva nos atrapalha bastante no nosso segmento, assim como a Grazi trabalha com eventos também. A chuva, muita chuva, né? Chuva tem que ter, obviamente, mas muita chuva atrapalha. Então, o mês de abril foi um mês muito ruim para nós, porque chovia muito, né? Foi estourar a enchente lá em maio, no início de maio, mas
o mês de abril, se a gente vê em termos da nossa empresa, foi o pior mês para nós, não foi maio, foi abril. Porque a chuva começou em abril. Porque tinha muita chuva em abril. Né? Foi os clientes nossos que já estavam sentindo, não estavam conseguindo trabalhar, já no mês de abril foi bem complicado. Então, se eu analisar em termos de Albimar, né, o nosso mês caótico é abril. E até porque a gente trabalha com muita estação de tratamento de água também, né? A própria Corsã e outras empresas que fazem tratamento de água, que ficaram tudo debaixo d'água e tiveram que refazer, né? Então, o mês de maio, para nós, até nós conseguimos trabalhar para atender as novas estações de tratamento. Precisava a própria Corsã, né? que detém a maioria do fornecimento de água dos municípios. Eles tinham pedidos urgentes, a gente tinha que recuperar estações de tratamento. Sabe? Então, o mês de maio foi, para nós, bastante... A gente trabalhou bastante, né? Em função disto. Isso em termos de Albimar, em termos de empresa. Mas eu gostaria de citar assim, uma questão. Além de eu ter a minha empresa Albimar, eu trabalho muito na área cultural. Né? Trabalho me dedicando um hobby, né, cultural. E nesse hobby eu participo de questões da tradição gaúcha e também açoriana. E sou conselheiro da diáspora açoriana no Rio Grande do Sul, do governo dos Açores. E eu tinha uma viagem marcada para sair daqui no domingo da enchente. Na sexta-feira à noite fechou o aeroporto. E eu tinha um embarque para Lisboa, eu ia para Lisboa, depois para os Açores, bem no dia. Fechou o aeroporto sexta-feira à noite, nós tivemos que mudar a passagem, uma correria no sábado, porque essas passagens são enviadas pelo próprio governo dos Açores. E nós tínhamos que trocar, no sábado de manhã estava enchendo, a gente ouvindo as notícias, não sabia exatamente o que ia acontecer, mas já estava aquele caos, entrando água, e vai entrar água na cidade. Sim. E tal. E eu tive que mudar minha passagem urgente para Floripa, né? Então eu tive que ir de carro até Florianópolis no sábado. Mas só que a notícia toda era de sexta-feira à noite, né? Então não sabia exatamente o que ia acontecer, não sabia se eu tinha estrada para ir até Florianópolis, não tinha. Era um momento assim, de muita incerteza, né? Todos tínhamos muitas incertezas no que realmente ia acontecer. E fui pelo rádio acompanhando o que estava acontecendo, me apavorando, né? Eu estou indo para Florianópolis, lá tinha sol maravilhoso, sem chuva, e ouvindo as notícias, e o pessoal em contato, e nós e nossos grupos de WhatsApp, da própria Sigra, enfim, dos amigos, a família, todo mundo com notícias, e eu acompanhando aquilo tudo e indo, né? E, enfim, peguei o voo, e o caos foi no sábado, né? E eu estava em aviões indo para o Rio e mudando domingo para pegar. Quando eu chego em Lisboa e começo a ver as notícias, e o pessoal começa a mandar foto e mandando... Aqui, bom, eu tinha vontade de voltar, né? A vontade que eu tinha, eu cheguei lá e queria voltar porque eu via todo mundo. E eu tinha uma semana para ficar lá nos Açores, né? Nas reuniões que eu teria que participei, né? E acompanhando toda noite, passava o dia em reunião, não vinha, ia para o hotel de noite acompanhando e me trocando mensagem com o pessoal e assim, um pavor total, né, do que estava acontecendo. Então, aquela semana mais caótica, eu não estava aqui. Só acompanhei. Então, foi assim, foi muito terrível isso, né? Foi tudo muito assustador, né? Tudo que aconteceu, tudo que foi passado. Mas, ao mesmo tempo, a gente via assim, uma loucura o que as pessoas se dedicaram, o que cada um a Lê, que é das metas, né, e das vendas, e a gente acompanhava ela no grupo, né? Ela criou esse grupo, e eu vou ter que discordar de ti, tu tinha meta. Porque a Lê diz assim, conseguimos tantos colchões, agora vamos mandar para onde? A venda começou a ser outra. A venda dela era outra, né? E a gente via no nosso grupo da Sigra, né? A gente, vamos fazer isso aqui, e rapidamente, né? Eu estava lá, mas também estava, obviamente, me comunicando, né? Em horários um pouquinho diferentes, né? Pelo fuso e pelo meu horário que eu estava lá, nas reuniões. Mas assim, o que nós em Gravataí, que não sofremos... Nós tivemos enchente em Gravataí, óbvio que tivemos enchente, tivemos gente desabrigada e tal, o Rio Gravataí foi... Mas nada parecido com que os outros municípios, né? Principalmente aqui Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, enfim... A nossa... Eu estou falando nós aqui no Metropolitana, mas se falar em cair... aí nem vamos... Aí o terror que todos sabem. Mas assim, nós em Gravataí, o que a gente viveu, principalmente em termos de Asigre, de empresas, né? Eu acho que o que a Lê falou, a gente conseguiu se mobilizar. Então a gente via assim, era o Rodrigo, esposo da Grazi, enfim, todo mundo. Eu estou dando exemplo nosso aqui porque nós estamos aqui, né? Mas assim, a nossa entidade, os nossos
parceiros, as nossas famílias, todo mundo estava envolvido em salvar vidas. Em salvar vidas e enviar colchão e ver o que pode fazer, e um caminhão que tu manda para lá para buscar, e uma moto, e é um jet ski, é um barco, quem tem isso, quem tem aquilo. A rede que se criou, né, em Gravataí, e principalmente, que é a nossa temática aqui, a nossa associação, a gente viu tamanha solidariedade, né, tamanho envolvimento do pessoal de levar o próximo, aquele que estava necessitado, aquelas empresas que estavam debaixo d'água, as famílias, né? Como eu trabalho com areia, o pessoal precisava muito de areia, me ligava, preciso de areia para trancar, em Cachoeirinha mesmo, que vários me pediu. Vai lá para a empresa, ou entrar em contato, vai lá, pega saco de areia, vamos fazer barragem, vamos... Então, assim, ó, o que o empreendedor, o que nós nos envolvemos, foi lindo de ver, claro, foi péssimo de ver tudo que aconteceu. A tragédia, obviamente. Sim. Mas, por outro lado, a solidariedade, as pessoas, assim, ó, se preocupando no outro, né? O que a Lê estava falando. Eu não estou preocupado em quanto eu estou vendendo, eu estou preocupado em como é que o meu cliente vai sobreviver. Então, era tanto a questão, assim, de salvar vidas, de ajudar o próximo, né? Que a enchente mostrou mais uma vez, né? Como tem gente boa, né? Como tem carinho. Era gente de outros... Depois, na semana seguinte, na outra, era recebendo doação. Eu participo também do Rotary. Recebi pelo Rotary, recebi pela Sigra, a Federação muito participativa, a outra entidade que eu participo, a Casa dos Açores, recebendo doação de São Paulo, do Rio, tinha a Casa dos Açores do Uruguai mandando material, pessoal no Canadá, lá, claro que a notícia chegava lá em Portugal, né, também, e muita gente, de que jeito que eu posso ajudar? Sim. Eu não sabia nem como que eu podia ajudar, porque eu estava lá, estava só vendo tudo que estava acontecendo, mas não sabia nem como. Se era financeiramente, se era... Não, sabe? Mas, assim, muita ajuda, né? Então, acho que isso aí foi bastante importante naquele momento que a gente estava passando. Foi quase que uma união, né? Uma reunião para realmente fazer a diferença, né? Para realmente ajudar as pessoas. E a questão, né, que eu acho, assim, ó, que é incrível, né? É como a gente consegue se adaptar tão rápido. Porque, assim, pô... Os caras estavam retirando as pessoas, né? Ali perto da Halter era um ponto de retirada das pessoas. Só que a pessoa se organizava o seguinte: tu andar com um jet ski ou com um barco numa rua que tem placa, que tem sabe lá o quê, pode ter até um carro ali embaixo, tu tá passando, aí tu tava quebrando... Sim, quebrando equipamento. Quebrando equipamento, mas já tinha uma oficina montada para atender aquele que estava sendo quebrado. Tem um meme que eu acho que é fantástico, né? Foi a gincana do apocalipse. Porque parecia, né? Preciso do colchão, preciso da areia, preciso do toldo. Exato. Então era a gincana do apocalipse. Preciso de gasolina. Exatamente. Então era assim, era muita solidariedade, né? E a pessoa se adaptando muito rápido para tudo que estava acontecendo. Grazi, eu imagino que ser presidente de uma instituição nesse momento, né? De uma entidade, chega a bater, né, um pouquinho de... É assustador, né? Porque tu pensa no teu associado... Tu é gentil. Tu pensa no teu associado, tu olha aquilo como empresária também, né? Porque também tem os deveres da tua empresa, né? E, ao mesmo tempo, tu tem que pensar em todo esse universo de empreendedores que são ligados à Sigra, né? Como é que foi, assim, como que vocês conseguiram criar um projeto, né? Conseguiram se reinventar nesse momento? Perfeito. Eu estava ouvindo, é muito bom. Como é bom, né? Adorei falar por último, ouvindo, né, os meus queridos colegas e diretores. E quando o Regis fala, é bonito de ver as pessoas se mobilizando, né, em prol de uma causa comum. E daí a gente pode dizer que o nome disso é associativismo. Né? E quando o caos se estabelece, quando as coisas ficam verdadeiramente difíceis, as pessoas se unem sim, a bondade existe, a solidariedade deu show. Nós éramos todos os dias surpreendidos com oferta de doações de dinheiro, de mão de obra, do que fosse. Eu entendo que esse momento maio, né, trazendo para mim, me exigiu várias reflexões distintas, como tu bem disse, né? Eu entendo que o primeiro momento foi muito CPF. É cada um levantar e fazer tudo o que estiver ao seu alcance. E isso inclui sair para resgate, buscar pessoas, fazer comida, servir vianda, o que for necessário, fazer lista de pessoas para tentar encontrar as famílias, organizar abrigo, buscar ônibus, e daí...
eu entendo isso trazendo muito para a gente, para cada um. E a gente viu esse movimento de todas as pessoas dentro da nossa direção muito. Eu vejo o quanto a Sigra nessa hora é importante, sobretudo para que nós sejamos rede de apoio. Nós éramos procurados, a diretoria é procurada a todo tempo, a fim de ligar as pontas, de enxergar as possibilidades. Então, eu vejo esse primeiro momento nesse sentido. Passado aquele final de semana, que foi o mais tenso de todos, né? Segunda-feira vem aquele sentimento de dizer assim, tá, existem empresas envolvidas, como é que nós vamos fazer? Já olhamos as pessoas, como é que estão os funcionários, os nossos colaboradores, os colaboradores da Sigra, faz esse apanhado geral. E na segunda-feira a gente começa, assim, nessa mobilização de entender, assim, o que dá para fazer. Né? Fomos buscar informação dos nossos associados. Como o Regis bem disse, né, Gravataí acabou passando bem nesse cenário. Frente ao caos do nosso estado, Gravataí passou muito bem. E eu acho que cabe a reflexão do quanto isso era difícil, e nós discutimos dentro da diretoria como que nós nos posicionaremos dessa forma. Porque está todo mundo sofrendo muito, os nervos estão à flor da pele. Como é que nós podemos nos posicionar como alguém que quer ajudar e que tá bem para isso? Talvez esteja com melhores condições do que o nosso entorno. Então, isso era uma pauta bastante difícil, né? Como é que tu realmente te coloca como alguém que está melhor nessa hora? E foi o que aconteceu em Gravataí. E daí começaram todas as mobilizações e campanhas, e eu vi dentro da Sigra sempre um movimento muito positivo, de realmente pensar o que a gente poderia fazer, né? Assistir de imediato, sem dúvida, mas o que a gente faz para ir evoluindo e melhorando esse cenário caótico? Já que a gente fala aqui também de empreendedorismo, eu trago daí um exemplo pessoal, né? Nós temos, eu e o Rodrigo, meu marido, 2 empresas. Uma no segmento de eventos, que é a Megapalco, e a Mopo, que é uma empresa de construções inteligentes e que nasceu na pandemia. Então, foi do caos que a Mopo nasceu. E eu lembro perfeitamente do momento pandêmico onde o Rodrigo me disse: nós nunca mais viveremos de uma única fonte de renda. Né? Porque, sim, para o segmento de eventos a pandemia foi caótica e não foi diferente em maio. Né? Obviamente que ninguém vai pensar em eventos na hora do caos, é a primeira necessidade e pronto. Então, nós vivemos essa distinção onde nós tínhamos uma empresa completamente parada, sem atividade, e a outra com possibilidade, por exemplo, de criar uma casa para assistir as pessoas nesse momento de caos. Em velocidade ágil, muito ágil, exatamente. Então, isso para nós foi viver esse momento maio diferente, né? Entendendo 2 cenários, tendo 2 empresas e elas se comportando completamente diferentes. Então, e de novo, né? Foi o aprendizado e foi na dor que isso aconteceu. E eu entendo muito que esses momentos, né, a exemplo de maio, exige de nós todos a necessidade de entender que não vivemos um cenário padrão. E se nós tentarmos utilizar as nossas ferramentas habituais, não vai acontecer. A gente precisa pensar fora da caixa. A gente precisa, sim, se exigir e muito. Eu entendo que foi um comportamento de todos nós na diretoria. A gente conversou muito sobre estratégias, o que dá para fazer. E quando a gente discutia as nossas ações dentro das nossas empresas, a gente tinha ideia para levar para o associado, para fazer post no Instagram, para atualizar sobre a legislação, sobre a data do tributo que vai recolher ou não vai ser agora ou não vai, o que é melhor. Eu pago agora, eu deixo acumular, porque vai chegar em um determinado mês que tu vai ter 2 tributos para pagar. Como é que faz isso? Então, assim, nós usávamos as nossas empresas muito como exemplo para fazer essa entrega de informação, sobretudo, para o associado, entendendo que precisávamos usar de recursos colaborativos, de chamar os colaboradores todos e trazer muita transparência. Eu sempre defendo essa bandeira, né? O teu colaborador precisa saber o que está acontecendo. A gente não pode, como empreendedor, numa hora dessa, pensar em matar no peito sozinho. Todo mundo precisa entender que, nesse momento, a empresa precisa da dedicação extrema de todos. Nós precisamos entregar ao máximo. E, nesse sentido, eu entendo que as boas notícias começaram a acontecer, né? A gente se apegando muito nisso, buscando criar programas, momentos que fossem discutidos temas difíceis, mas sempre nesse viés de solução.
Tá, e aí? O caos está aí, ninguém desejou, mas ele chegou. Como é que a gente faz? Né? Uma brincadeira que a gente fazia até, eu lembro de um dos nossos, acho que era Café com Negócios, que é um evento que tem recorrente na Sigra, que nós falávamos sobre fluxo de caixa. Como é que tu vai falar de fluxo de caixa num momento desse? Né? É um salve-se quem puder. A gente precisa, sim, ter muito jogo de cintura e jogar abertamente que, cara, é a hora que daqui a pouco tem que escolher conta, sim. Não vai alcançar tudo, não tem receita, não estou vendendo, eu não tenho o que fazer. Então, eu acho que tratar sempre dessas causas assim com a máxima verdade, né? E entendendo que esse problema é de todos. E é assim que a gente vai, aos poucos, se reerguendo. E eu, hoje aqui de chegada, já falávamos, né, o quanto essa reconstrução foi rápida. Né? Nós temos 120 dias passados. E buscando o que tu falou, Rose, de início, né? Isso não vai passar, isso não vai ter fim, como é que vai ser? E vinham as notícias, precisaremos de 5 anos, 10 anos. E eu acho que para muitas coisas precisaremos, então a gente não pode romantizar. Existe muito a ser feito, existe um débito muito grande. O nosso Estado vai viver uma época assim, de aperto, vamos assim dizer, mas o status, né, é outro. A gente já tem condição de produzir. Trazendo mais para a atualidade, inclusive, né, o meu mundo, né, eventos, um dos meus mundos, que é eventos. A Expo Inter acabou de acabar, a redundância, mas trouxe números melhores que 2023. Né? Teve um faturamento de 8 bi, é 1,4 maior do que o ano passado. Então, assim, isso é disruptivo. Né? Isso é muito importante para o Estado, não só economicamente, em função da representatividade econômica disso, mas também por essa questão emocional, da gente, né, começar a retomar uma vida produtiva. Essa garra de fazer dar certo de novo, né? Essa necessidade de fazer, não tem outra opção, né? A gente tem que fazer dar certo, exatamente. E essa retomada que ela, né, com a força de muita gente, ela está sendo um pouco mais rápida. Vocês acreditam que sejam a quê exatamente? Assim, como que vocês conseguem perceber esse movimento assim do reaquecimento, de uma necessidade de fazer negócios, enfim? Porque a gente sabe que, por outro lado, também se carece de uma série de programas, de auxílios, né? Como que vocês veem, assim, de fora essa questão dos motivos que estão fazendo essa reconstrução ser melhor do que a gente previa, ser mais acelerada? Mais rápida. Eu acho que vale até trazer um número que nós discutíamos na vinda, tá? Trocando ideia. O mês de agosto, a arrecadação de ICMS do Rio Grande do Sul praticamente bateu 5 bilhões. É um recorde histórico. Isso nunca aconteceu. E daí nós discutimos como assim? Né? Da onde vem esse número? Nós vimos, sim, um crescimento constante de arrecadação. Performamos pior maio e junho. Né? Inexistiu? Não existia. Julho começou uma retomada. Julho, a retomada, agosto, recorde. E daí nós pensávamos assim, tá, mas só um pouquinho. Né? A Ali muito bem colocava. Eu falo com meus clientes, eu não escuto isso. O que está acontecendo? De onde vêm esses números? Né? E acreditamos que, sim, esses números são feitos pela própria necessidade de reconstrução, porque nós precisamos consumir muito, né? Entendo que muito desse consumo e desse incremento de venda, porque ICMS vem de venda feita, venha de dinheiro particular, de investimentos privados acontecendo aqui no Estado, e para essa reconstrução, pela seriedade do momento e pela necessidade dessa retomada. E que, sim, também ainda sofremos pela falta, pela morosidade de iniciativas, de projetos de assistência real ao empresariado. E nesse momento aqui, nessa conversa, eu acho que cabe destacar demais o fato de que quem gera riqueza é a empresa. Né? Quem faz isso, quem gera o emprego, quem bota tudo a funcionar são as empresas. Então, sim, nós precisamos ter maior zelo com elas. Entendo, sobretudo, que nós temos um governo estadual fragilizado. O nosso Estado teve gastos imensos com esse momento vivido em maio. E essa conta vai ter que ser paga.
Então, eu imagino, né, e ainda quero crer que receberemos vistas melhores por parte da União, por parte do governo federal, porque sim, ele precisa nos atender nesse sentido. A Federação é a maior defensora e a maior voz, eu diria, do nosso estado nesse momento, né? Basta olhar a quantidade de ações feitas pela Federação, porque, afinal de contas, quando a Federação fala, são todas as ACIs falando. Então, é o nosso estado inteiro, inclusive com todas as suas diferenças, né? Se nós falamos que Gravataí passa relativamente bem por essa situação de enchente, o Vale do Taquari sofre duríssimas penas até hoje, realmente, assim. Então, é a Federação que vai encabeçar, é a Federação que vai se debruçar em cima de legislação, das medidas possíveis, apresentando N medidas, né, defendendo ações que devem ser feitas, e essas não chegaram ainda. Essas nos causam uma tristeza de enxergar, inclusive, quando a gente vê essa arrecadação de ICMS, pensar assim, a gauchada levantou as mangas e fez o serviço, né? Produzimos. Então, assim, como é que fica? E eu entendo que sim, nós viveremos esse momento onde é preciso estar unido ao governo do estado por entender que, sim, estão fragilizados. O governo estadual é mais uma empresa fragilizada pela enchente. Então, a gente precisa crer e contar com essas medidas que eu espero que ainda cheguem para esse contínuo de crescimento. Afinal de contas, ninguém poderia supor que em 2 meses esses índices estariam restabelecidos. Até puxando o gancho aí do Vale do Taquari, em setembro teve, o ano passado, uma enchente lá. Vários dos nossos clientes, que a gente fornece produtos químicos para insumos de outras indústrias. Então, a Halter atende em torno de 500 empresas no Rio Grande do Sul. Então, é bem significativo, é bem expressivo. E aí, vários clientes, em setembro, fecharam as portas, né, com a questão da enchente, e ficaram ali 2 até 3 meses se restabelecendo. E até comentei numa reunião de diretoria, parecia gato com 7 vidas dessa vez, porque a recuperação dessa vez foi muito mais rápida, desses que conseguiram abrir as portas novamente. Então, os mesmos clientes que lá demoraram 2, 3 meses ano passado, esse ano, em 20 dias, eles deram um jeito de operar de novo. Então, acaba uma expertise. Mas isso veio em encontro também que eu estava falando para a Grazi e para o Regis, a questão da reconstrução, né? Tem que reconstruir, mas tem que pensar em reconstruir diferente. Não dá para voltar ao que era. Tem que já prever que pode acontecer de novo uma catástrofe dessa, principalmente lá no Vale do Taquari, aqui também na região metropolitana, com a questão do Guaíba sem o assoreamento, né? Então, pode se repetir a cena e o povo que não sabe a sua história comete os mesmos erros. Então, esse é um alerta também para o povo gaúcho. A gente está recuperando a economia muito baseado em tudo que tem que se repor, o estoque que tem que repor, a frota de carros que tem que repor, enfim, uma infinidade. As empresas e as casas que têm que ser reconstruídas, isso é obra civil, então existe um gasto e investimento nisso, mas talvez isso seja uma onda que daqui a pouco normalize. Eu Alessandra Halter, CPF, não vejo isso como uma tendência, eu vejo isso como um pico, reflexo, né? Um reflexo dessa enchente e essa reposição. Mas acredito que isso é um alerta, a gente tem que fazer diferente, tem que pensar diferente daqui para frente, nessa reconstrução. Não dá para esquecer, né, o que se viveu, né? E até tem uma questão assim que, quando se fala em reconstrói e está se reconstruindo, né, e esses índices que foram apresentados aí pelo governo, do aumento da arrecadação, do ICMS, enfim. É assim, a gente tem que acreditar que está ali os números e obviamente tem, né? Mas a realidade que a gente vive não diz isto, né? Até porque, assim, como foi falado, a gente acredita ou acredita esse aumento de faturamento em função de reposição de estoques, em função de campanhas que foram realizadas de compre aqui, valorize o produto gaúcho, né? Não só a nível de Rio Grande do Sul, né? Mas a gente vê assim a nível de Brasil até, o pessoal valorizando, o Rio Grande do Sul precisa que a gente consuma produtos do Rio Grande do Sul, né? Então até em outros estados se via isso. Como forma de apoio, né? Como forma de apoio que tem que reconstruir. E claro que a gente tem que se basear de que a gente teve uma catástrofe, teve uma enchente,
localizada, né, nas bacias. Mas o Rio Grande do Sul é muito grande, né? Então a gente tem outras regiões que não foram. No nosso caso aqui, por exemplo, aqui que eu digo em Gravataí, né? Comparado com outras cidades, a gente sentiu no negócio, mas não perdemos empresas, não alagaram todas as empresas, não perdemos, devastaram, como algumas regiões aconteceu, de ficar terra arrasada, literalmente, né? Limpou tudo. E que tem dificuldade. Então, assim, o que a gente vê é que a gente tem quase 500 municípios no estado. Então, uma parte considerável deles vai sofrer muito. E quando a gente fala em reconstruir 5, 10 anos, é realmente 5, 10 anos. A gente ter essa retomada agora é um reflexo dos outros municípios, né, e por todas essas campanhas que foram feitas para a gente retomar. Mas que tem municípios que vão sofrer e muito, não tem como recuperar, não tem como reconstruir. Nós temos empresas que tinham em locais, né, a Lê estava falando de algumas que retomaram assim rapidamente, mas é muito poucas, né? As que fazem e conseguiram fazer isso estão ali, mas tem lugares que perderam tudo. Sim. Tem, por exemplo, ontem eu ainda estava ouvindo o pessoal em Caxias, né, que eles estão recebendo de pessoas que estão se mudando literalmente para Caxias, em função de que é uma mão de obra até qualificada que está chegando lá e que vai beneficiar Caxias, porque estava com déficit de mão de obra. Estou dando exemplo de Caxias, né, que foi o que eu estava escutando ontem, acompanhando. Mas lá em Gravataí também a gente tem isso, né? O setor imobiliário lá tem gente querendo se mudar para Gravataí, porque lá não deu enchente, que tem de empresas querendo ir para Gravataí. Né? Tem empresas que, os caras perderam em setembro, uma enchente, perderam de novo. Eles não vão reconstruir novamente no mesmo lugar. Sim. Não tem como. E essa questão ainda, né? Quer dizer, aí a gente enfrenta os problemas do governo, né? A própria FEPAM, né? Ela não autoriza tirar areia de alguns lugares, né? Por exemplo, aqui a gente está chegando a criar no Guaíba novas ilhas de tanta areia que tem ali. Estou falando em areia não pelo meu negócio é areia, mas e não autorizam tu extrair aquela areia ali, retirar, dragar aquela areia dali. O que a gente vê e se apavora? O governo é muito moroso, né? Aconteceu em maio. O que realmente eles fizeram? Muita coisa fizeram, mas a iniciativa privada fez muito mais. Sim. Muito mais preparada para enfrentar do que um governo, que deveria ser o contrário. Então, assim, se chover, isso a gente sabe, a gente ouve todo dia, se chover 30% do que choveu naqueles dias, nós vamos ter outra enchente astronômica, de grandes proporções, porque tá tudo cheio. Quer dizer, o calado que a gente tinha não tem mais na lagoa, não tem mais nos rios. Tá cheio, tá assoreado. Não tem mais para onde escoar, Não né? tem para onde escoar. Então, se vier novamente, com certeza nós vamos ter problema. A gente vê assim, o aeroporto. Nós estamos até agora sem aeroporto. Isso é um absurdo. Agora, estamos estudando se realmente vamos recuperar o aeroporto. Nós vamos recuperar o aeroporto. Mas tem questões assim, que a história, e aí eu acho que eu gosto muito de história, né? E acho que, não sei quem citou, foi a Grazi ou a Lê, né? A gente tem que saber da história, do que deu de problema para a gente entender e não voltar a fazer o mesmo erro de novo. A região do aeroporto é muito interessante, né? Porque depois a gente vai ficando sabendo até pelo acontecido. Por que o aeroporto é onde é o aeroporto? Um dos motivos que é ali, porque antigamente tinham os aeroaviões. E a Varig, a nossa saudosa e querida Varig, ela era ali que era o ponto dela. Os aeroaviões eram ali que aterravam. Quer dizer que ali era uma zona alagadiça. Como a Varig estava ali, era a Varig que fizeram o aeroporto ali. Mas, quer dizer, já era uma zona já aconteceu de ter ali alagadiça. A gente vai construindo, cada vez a gente vai invadindo. O Guaíba que invadiu, né? Mas aquilo ali era Guaíba, era dele. Quer dizer, foi uma praia já, né? Foi a Rua da Praia, terminaram na praia, né? A gente não lembra, mas sabe disso, sabe, né? Por que é a Rua da Praia? Então, assim, a gente foi invadindo uma área que era. Né? E enchente, a gente fala muito de 41, mas antes de 41 a gente já teve outras enchentes aqui. Uhum. Né? E isso a gente tem que estar preparado. Quer dizer, o setor público, principalmente, ele tem que ter esse conhecimento. E tem.
Agora, o que se faz? Nós não vamos poder botar a culpa agora. O último prefeito foi que não cuidou dos... Não é ele que não cuidou. E eu sei que é época de eleição, não estou fazendo campanha nem contra nem a favor. Eu estou dizendo assim, que aquilo ali não é ele. Não é ele o culpado. A gente não pode... Até dizem que é, mas obviamente que não é. São vários governos que passaram e não tinha sido feito nada. Tinha-se um projeto que se imaginou, só que o que veio de água foi maior. Foi maior não, mas também não tinha a quantidade de assoreamento que se tem hoje. Vai passando os anos, vai piorando, não vai melhorar, vai piorar. Então, acho que sim, são várias questões, né, que a gente teria que se discutir com mais rapidez. Né? As construções de pontes e coisas que a gente perdeu, né? A própria Federação e a Grazi falava, né? Juntamente com o Instituto Ling. Quer dizer, eles estão... A iniciativa privada que está fazendo. Estão repondo pontes aí com uma Nova velocidade... Roma lá, o que eles fizeram, a comunidade que fez para recuperar aquilo, um case assim, ó. E está sendo feita outras. E eles já estão pensando em outra, já estão arrecadando dinheiro para fazer uma outra ponte. E assim está acontecendo em vários locais, né? Então, assim, há uma negligência do Estado. O governo federal não mandou nada ainda. É só aí tu vai mandar, estou mandando um preço, um financiamento. Aí tu tem que dar uma garantia. Perdi tudo. Que garantia eu vou dar? Sim. Mas se tu não tiver as garantias, tu não vai receber. Sim. Então eu não vou receber, porque eu não tenho como dar garantia se eu perdi tudo. Eu estou justamente querendo receber para poder recuperar e poder produzir de novo o que eu fazia. Sim. Gerar riqueza, gerar imposto. Aí não, tu tem que ter garantias para me te dar... Quer dizer, sabe, é muita falácia assim, sabe? E aí isso desanima um pouco, né, em termos de governo. Por isso que nós do empreendedorismo, nós do associativismo, a gente se reúne e discute o que a gente pode fazer sem esperar. Né? O governo, eu acho que tem um papel dele importante, tem. Mas também nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que vai receber, o governo vai vir resolver. Não vai. A gente sabe que não vai. Já é histórico, né? Já não vai. Não é só histórico e, na verdade, os governos, eles não têm poder para fazer isso. E numa catástrofe, numa crise, o empreendedor mostra um caminho, mostra uma resiliência, né, muito forte e a gente faz acontecer. E acontece. Né? Então, assim, é um misto de sensações que a gente vive, né? Por um lado, de ver, que a gente falava no início, né? A solidariedade, né? Das pessoas, né? Dos CPFs que estão atrás, né? Nós temos o CNPJ, representamos o CNPJ, mas nós somos um CPF. Sim. E eu acho que esse CPF, essa vontade, essa entrega, essa dedicação, a gente se reunir para ver de que forma a gente vai ajudar o próximo, isso aí é algo fascinante, né? Nos mostra. Né? E às vezes a gente desanima por ver totalmente diferente o que a gente recebe de apoio governamental, né? Sim. Às vezes assim, nós não vamos... Um imposto. Nós vamos dar um prazo para recolher. Tá, nós vamos dar um prazo. Eu não recolhi em maio, porque deu isso aí, eu vou recolher em julho. Mas eu não consegui produzir em junho para mim poder ter um valor para mim poder recolher. Tu tem que fazer uma coisa diferente, sabe? Então, as medidas que foram feitas, né? Não estamos aqui para ficar lamentando, né? Nós estamos aqui discutindo uma realidade que a gente está enfrentando, mas as medidas que foram feitas pelo governo, que foi apresentado pelo governo, é muito pouco. O trabalho que o governo, a agilidade é infinitamente menor do que a iniciativa privada tem feito, faz. E quando a gente vê os números, né, que a gente estava discutindo aí hoje, esses números que o governo apresenta, o governo do Estado, sobre o ICMS, da retomada e tal, aquilo ali é um exemplo. Quem está fazendo aquilo ali? O empreendedor. São as empresas. Sim. São nós que estamos gerando aquilo. Sim. Quem perdeu que está gerando. Justamente, não estou dizendo que o governo também não perdeu. Claro que o governo também teve vários órgãos afetados e eles têm uma responsabilidade, e a gente sabe disso e se comenta, mas, por exemplo, em Gravataí a gente teve vários abrigos, né? Abrigos, o pessoal fazendo comida nos CTGs, nos clubes de serviço, em escolas, enfim, teve um trabalho gigantesco
que a gente foi indo, o pessoal saía da sua casa, ia lá para trabalhar no abrigo de manhã cedo, fazer comida, fazer marmita, entregar, onde é que vai, levando para outras cidades, que foi o que Gravataí fez, leva para aqui, leva para ali e tal. Que aquilo foi um fôlego e chega um certo ponto que o pessoal já não tem mais aquele fôlego e vai acabar no poder público. A prefeitura, o governo do estado vai acabar mantendo os abrigos, até a questão dos animais aí, né? Que até hoje está uma briga, né? O pessoal saiu, o governo que está segurando a peteca, onde é que vai, onde é que não vai. Tem um fôlego que o pessoal vai, mas acaba aquele ali, né? Então a gente sabe dessa dificuldade toda, né? Mas é moroso, sabe, demais. Isso é que nos deixa assim, demora para fazer. Se for fazer uma obra, mas aquilo depende. A gente sabe que no poder público não é assim. A gente, por exemplo, nós da iniciativa privada, nós vamos reunir, vamos fazer uma lista aqui, vamos sair, um dá tanto, dá tanto, e vamos entregar, e pega o carro de não sei de quem, o barco não sei da onde, o caminhão. E, claro que é muito mais ágil, né? A gente tem essa facilidade. Né? Não tem amarras, né? Não tem amarras, a gente não tem que prestar contas ali, a gente faz e vai. Mas eu acho que no governo ele poderia pelo menos facilitar. Se ele não pode fazer, ele não pode desembolsar, ele não pode doar, mas, pô... Viabiliza minimamente, né? Viabilizar mais, né? Pô, assim, as empresas que estão ali afetadas, tu vai dar uma esticada, tu vai dar... Porque ninguém está pedindo favor. O que o pessoal estava tentando era um prazo para respirar. Para se reerguer, para voltar a produzir, né? Exato. E a necessidade extrema de, por mais complexo que seja, os cenários são muito distintos. Que nem a discussão que nós tanto fazíamos, né? Medidas e apoios que chegaram é situação de emergência ou calamidade. Tá, mas o fato de eu estar numa área, né, o meu CNPJ, a matriz do meu CNPJ está em determinado endereço, que daqui a pouco está em emergência, mas o meu ponto de venda está num lugar de calamidade. Sim. Então, assim, são N situações onde as medidas, e daí eu volto a dizer que em situação de crise, se tu usar o método padrão, não vai funcionar. Porque daí retoma a regra. Né? Não, é preciso ter espaço. E outra, passados 120 dias tem prazo para isso, né? Podia não ter lá no início, que tinha que acontecer tudo muito rápido, só que o que tinha que acontecer muito, muito rápido não aconteceu. E nós já temos tempo hábil, inclusive, daqui a pouco, de avaliações individuais ou melhor observadas. Não tem como gerar grandes regras nesse momento e categorizar, né? E achar que as empresas vão se enquadrar. Não vão. Né? Vai ser muito injusto isso. Aí tu tem uma série de documentações que tu tem que mandar, que burocratiza, né, o processo, enfim, que se torna difícil e daqui a pouco o empreendedor desiste. Desiste. Ele tem que trabalhar, né? Se ele gastar tempo fazendo certas coisas, ele não produz. E o Regis ainda brincou, né? É ano de campanha. Eu acho que vale um alerta. Sim, é ano de campanha, só que o problema segue aí. E a gente não pode desviar o foco. Porque, sim, as campanhas vão tomar o espaço, as ruas, tudo. Isso não pode acontecer. E eu vejo como uma grande tarefa das associações essa cobrança. Tipo assim, não é porque é ano de campanha que as ações necessárias em cada município do estado do Rio Grande do Sul podem parar. Existe um governo que vai até 31 de dezembro com a atual gestão e pronto. É necessário que trabalhe. Então, não pode desviar o foco. E eu sinto muito esse risco. Né? Eu acho que sim. E, de novo, o papel das associações nisso é muito grande. A Sigra está sempre muito atenta a essa necessidade junto ao governo municipal por entender que é um viés necessário e é uma união de esforços em prol do empreendedor sempre. Então, eu acho que vale muito esse alerta, inclusive aos colegas de ACI e tudo mais, que sejam vigilantes, porque a campanha corre grande risco de tomar o cenário por todo e essas pautas tão importantes de retomada ficarem em segundo plano. E vocês, lá dentro da Sigra, vocês inseriram novas pautas com todo esse momento? Porque se vivia uma realidade até março, né? Hoje se vive outra, assim. O que vocês conseguiram perceber que são pautas daqui para frente, assim, que são importantes até mesmo, né? Eu sei que a Sigra vai promover um debate aí, né? Que pautas que foram inseridas nesse processo, né? De cobrança, enfim, de representatividade? A Sigra, sim, tem o debate, né? Isso é histórico na Sigra. Então, no final do mês agora de setembro, os candidatos à prefeitura fazem o debate na Sigra. Então,
Isso já é previsto e é super importante. Eu acho que a gente entrega muita informação de qualidade, promove um momento importante para a cidade de Gravataí. Mas, em termos de ações, eu destacaria que existiu um esforço muito grande dentro da Sigra de desenvolver serviços e produtos para atender as demandas das empresas. Não só as que já estavam sediadas em Gravataí, mas também empresas que vieram a chegar no nosso município. Então, assim, unimos esforços, por exemplo, hoje temos um comitê para receber as indústrias, as empresas, não só indústrias, que cheguem ao município de Gravataí, organizado dentro da Sigra, para que a gente possa promover essa viabilidade. Obviamente que tudo isso é junto ao governo municipal, porque existe toda uma legislação envolvida, mas a Sigra se coloca à disposição para receber isso, né, e tentar entender esses processos de migração. Na prática, então, se uma empresa tem o desejo, né, ou cogita se instalar em Gravataí, ela procura a Sigra. Com certeza. E nesse momento também reforçando a questão de qualificação de mão de obra. Então, existe hoje serviço de recrutamento, de seleção, tudo mais. Então, assim, o que nós entendemos a Sigra? Nesse momento, a gente precisa dar ferramentas para as empresas, que seja viável, por exemplo, se instalar em Gravataí. E quando nós chegamos aqui, um dos pontos importantes, eu acho, nessa retomada de produtos, e até a Ali fala com muita propriedade, sem dúvida, foi o nosso Fórum da Indústria, que nós muito discutimos, inclusive, se ele deveria acontecer. Porque pelo calendário de eventos, ele já estava agendado para o final de julho. Então, assim, será que vai ser momento de falar? Como é que vai ser esse momento? E deu tudo certo. O evento aconteceu, ele foi um sucesso. Foi um ajuste de pauta, né? Como tu falou, o que teve de ajuste de pauta? O fórum foi. A gente já tinha uma pauta definida desde 2023, né? Quais seriam as pautas. E, enfim, aí teve o maio, teve o junho, chegando julho, né? Junho já pensando, julho vai ser o fórum. Vai ter fórum, tem clima para ter fórum. Enfim, os palestrantes todos confirmados. Eu disse para a Grazi, olha, eu acho que a gente tem que ajustar a pauta com os palestrantes que a gente já tem, né? E fazer alguma coisa em prol à cidade. Então, a gente via muito a questão do Banco de Alimentos Privado de Gravataí, que já vinha no movimento de arrecadar mais fundos. E a gente fez essa proposta do ingresso, então, ser convertido em cesta básica. E foi um recorde de vendas. Então, para te ver como foi de ingressos e de patrocínio. Então, é o terceiro evento que a gente faz do Fórum da Indústria em Gravataí. E foi um sucesso muito que a gente ajustou a pauta, falamos, trouxemos o Senai e o Sebrae para falar também de ações que estavam acontecendo para ajudar a reestruturar indústrias e empresas. Alguns ainda estão vigentes, né? O Senai, por exemplo, ele tem um programa de capacitação de mão de obra tanto para reconstrução predial, quanto para a manutenção de máquinas. É uma capacitação gratuita para empresas e pessoas que tiveram impacto aí com a enchente, perdas. Então, busquem. O Senai é um parceiro aí da Sigra já e divulgou essa pauta lá no fórum. O Sebrae tem algumas ações também. A IEL tem algumas ações com startups e indústrias também para retomar. Eu acho que as indústrias busquem muito o sistema, né? Comércio também, varejo. Acho que tem vários programas, não só do governo, que dá para buscar para fazer o diferente. Mas, enfim, aí propomos a questão dos ingressos solidários. Foi um sucesso. A gente arrecadou um valor bem significativo aí para repassar para o Banco de Alimentos. E acho que foi uma forma da gente se reinventar, né? Trazendo a solidariedade de novo como pauta, ajustando aí um tema que precisava tanto a gente debater por assuntos da indústria, porque a indústria não era para parar, né? Sim. Parou, mas a gente quer que continue. Quanto para a gente fazer alguma boa ação. Então, todo mundo muito ávido por ajudar, a gente conseguiu canalizar também para esse fórum. Muito legal. E, de novo, a reinvenção, né? Se reinventar no momento da dificuldade, né? E eu acho que ser empreendedor é muito isso, né? Sem dúvida. Daqui a pouco, ali na frente... enxergar a oportunidade no improvável. Meu pai é meu chefe, né? Trabalho com meu pai, mas ele sempre falou, desde que eu entrei na empresa, é na crise que se cresce. Sim. Então, a gente fala até da criatividade, na realidade, a criatividade do ser humano, ela vem muito da escassez. Tendo escassez, gera criatividade. Então, a gente viveu um momento de escassez, é isso real. Um aperto. Então, eu acho que também deve a isso o ser humano criar tanto, em tão pouco tempo aí nesse espaço. Foi triste, mas a gente viveu um momento propício para criar, para se reinventar. Então,
estamos crescendo de alguma forma, nem que seja na parte humana aí crescendo também. E o importante, eu acho que assim, na crise que a gente cresce, né, como o Ricardo fala, mas assim, os momentos, a gente não tem tempo para ficar lamentando, entendeu? Quem empreende, quem gera empregos, tu tem que chegar no fim do mês ou no início do mês, né, na verdade, tu tem que pagar o salário, tu tem que pagar, tu tem que recolher teu imposto. Hoje? Diga-se de passagem, hoje. A gente já deixou alinhado antes aí, né? Então, assim... Faltou um pouco, tem que voltar. Tem que completar. Mas, assim... Tem que dar um jeito. Tu não tem tempo para lamentar. Porque tu sabe que tu tem que produzir. Então, assim, é o que se vê, né? Quando se fala nessa temática que a gente está abordando, que é o reconstruir o Estado, volta para o empreendedor, né? Quer dizer, dá o problema todo, a gente sofre, mas nós temos que fazer andar. Tá contigo, é aquilo, né? O fórum, né, que a Lê estava falando, a gente tinha o fórum, estava marcado. Vamos fazer, não vamos fazer, mas não estava acontecendo nada. Foi uma das primeiras ações, um dos primeiros eventos, né, que a gente... A ser divulgado, né? Se divulgar e se fazer, né? Só havia cancelamento, cancelou isso, cancelou aquilo, não vai sair aquilo outro, né? A gente vai ter que fazer andar. Vamos ajustar, né? Se ajustou pautas e vamos fazer acontecer. Né? E eu acho que esse reinventar, esses momentos, né, de crise que a gente passa, e a gente tem que retomar, ver de que forma e vamos tocar o baile e vai para frente, né? Eu acho que essa característica, né? E claro que isso é muito do empreendedor, né? Mas o brasileiro tem muito isso, né? A gente passou por tanta coisa, né? A gente já enfrentou inflação de 70% ao mês, sabe, momentos assim de crise, de falta de credibilidade, né? Seria muito fácil para nós agora, no momento político que a gente vive no país, né? Onde muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele é taxado como como é que eu vou dizer que é para não ficar tão ruim, né? Mas assim, parece que é o vilão da história, né? O bicho-papão. Tu é o vilão. Muitas vezes a gente ouve assim, o vilão da história é o empresário. Porque ele tem empregado, porque ele é capitalista, porque ele... Então, assim, nesses momentos tão difíceis que a gente tem, assim, a cada dia matar um leão, né? E ainda gerar emprego, gerar renda, gerar um imposto. Gerar o imposto, não, pagar o imposto. Recolher. Porque a gente não é a gente que gera, né? A gente gera indiretamente, né? Mas a gente tem... Então, a gente está sempre criando. Né? Eu acho que a gente está sempre criando, a gente está sempre buscando algo mais, né? Então, com tanta... às vezes desacreditado, mas a gente trabalha, a gente se acredita, né? E aí eu acho que vem essa... Falando no início, ali tem a cachaça, né? Que é o empreendedorismo, o associativismo, né? Quer dizer, no associativismo tu consegue ver assim, a gente troca ideia, a gente choraminga um pouquinho, né? Tô com tal problema, não deu aquilo, não consigo aquilo, não consigo mão de obra. Me tranquei aqui, o que eu faço? Tranquei aqui, mas a forma de a gente se reunir, que a gente tem o mesmo objetivo, que é gerar emprego, e a gente... Trabalhar com seriedade. Pagar as contas em dia. Prosperar. Prosperar, fazer a coisa acontecer. E quando a gente está no associativismo, né, a gente vê que a gente não... Até se comenta, até na federação, no reunião da federação, essa semana, na diretoria, a gente estava falando, né? Quanto tempo faz que a gente não pensa nas nossas empresas, assim, de soluções? Vamos fazer treinamento para o funcionário, vamos desenvolver novos produtos. Não, a gente só está aqui, não aumenta impostos, não, lutando contra o governo, não bota pedágio, que vai gerar mais custo, sabe? Sabe, a gente está sempre... Vamos dar uma condução de via para... Vamos dar um calado maior para o nosso porto, para a gente poder exportar. Vamos fazer o aeroporto funcionar de novo, nós precisamos para girar. Quer dizer, a gente está envolvido em tanta luta, tanta briga, que não é bem o nosso métier é produzir. Sim. É industrializar, é dar serviço, é comercializar o produto que a gente tem. Mas a gente se envolve em tantas outras pautas que... Claro que a gente tem que se envolver, né? Óbvio mas que tem, existe energia. Tu gasta uma energia toda em coisas que, assim, que tá entravando, tá trancando pra gente poder deslanchar, né? Sim.
Mas é o nosso métier. Se torna uma luta e não muitas vezes uma causa, né? Pois. Então parece que tem alguma coisa em cima de ti que está sempre pressionando, né? E tem certas discussões que são tão óbvias, né? São coisas, a exemplo, assim, não desassorear o rio é um grande problema, ponto. Entende? Então, são coisas que parece que a gente não precisaria estar debruçado discutindo tanto. Né? É necessidade a olhos vistos, então tem que resolver. Sim. E esse é o comportamento da empresa, né? A gente parte e age. Né? Hoje a gente conversava aqui na entrada sobre a questão histórica e que certos problemas que a gente enfrenta hoje, eles já aconteceram. Talvez se nós tivéssemos a cultura de olhar mais para o passado, para o que aconteceu, nós viveríamos de uma forma um pouco mais amena. E eu estava ouvindo a Lê falar, e existe uma frase de Platão que eu gosto muito, e ele diz que a necessidade é a mãe da inovação. Ponto. E hoje a gente fala de inovação, 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 como se fosse uma pauta nossa. Não. Sim. E quem veio antes, quem passou mais trabalho, inovou muito mais do que a gente ainda. Então, esses ensinamentos a gente precisa trazer, sim, e sempre precisa de audácia, precisa de coragem, precisa de disposição, e é produzir, é gerar, é ter a consciência de que a gente veio, sim, para servir muito. Quando o Regis fala, né, a questão do empresário vilão, que crueldade, né? Eu, dentro das minhas empresas, falo muito do quanto o peso da responsabilidade de tu dormir e saber que no dia 5 tu não tem as tuas contas para pagar. Tu tem várias famílias, né, com contas para pagar e que dependem de tu ter tido sucesso, da tua empresa ter prosperado. Então, bem ou mal, está 100% sob nossa responsabilidade. É óbvio, as pessoas se dedicam, elas trabalham, elas são merecedoras do que recebem. Mas, se der errado, essa conta é nossa. Tem que se virar. Tem que se virar. E quais são os próximos projetos da Sigra aí nesse ano ainda de 2024? Perfeito. Tu sabe que eu fui perguntada na semana passada também sobre isso. E cabe a reflexão. Nós somos tão atropelados esse ano que eu te digo assim, ó, vai fazendo. E o Regis bem disse, né? Vamos parar para projetar os próximos passos. Poxa vida. Hoje, o que eu te digo de a Sigra, né? Nós temos a felicidade de estar vivendo um momento positivo onde muitos projetos estão se concretizando. Então, eu te diria que a Sigra talvez não precise lançar mão de um grande projeto para o ano que vem. Os que estão acontecendo, eles são grandiosos e eles ainda têm grandes objetivos a serem alcançados. Então, sem dúvida, dar continuidade desde esses projetos. Eu te mencionei a questão do comitê que recebe as empresas em Gravataí, né? Isso está começado, isso é um grande projeto e tem muito a se fazer em cima dele, sem dúvida. E daí entram pautas de questões legais e legislação, desde a gente discutir plano diretor, áreas de alagamento, a questão imobiliária da cidade é muito aquecida, a parte de RH que nós falamos também. Esses dias, inclusive, né, a RBS resolveu falar na GM que a Sigra tinha uma parceria e estava preenchendo vagas. E daí a gente chega na Sigra com uma fila virando a esquina. E daí tu diz assim, vamos organizar. Então, existem grandes projetos acontecendo e esses projetos vão continuar, vão ficar cada vez mais robustos. A título de novidades, hoje é quinta-feira, está abrindo a FEARG em Gravataí, inclusive, fica o convite de conhecer a feira, que é bem legal. E a Sigra lança a nossa bonequinha atendente digital de Gravataí, que foi uma ideia que nós tivemos sempre nessa batida de tecnologia, entendendo que tem que estar a nosso serviço, né? E essa bonequinha, a Thay, ela foi desenhada por uma aluna de uma escola pública de Gravataí e hoje ela se transformou oficialmente na atendente e é um serviço que a gente entendeu que é aquele simples bem feito, né? É uma ferramenta simples que hoje é ter um robô de atendimento no WhatsApp, mas vai ser super inovador. E a Thay vai trazer para tudo o que está acontecendo em Gravataí. Então, se tu chegares em Gravataí, busca a Thay que ela vai saber te contar tudo que tu tem para fazer em Gravataí, onde consumir,
onde comer bem, quais as atrações, e nesse sentido a gente já consegue, né, abrir um leque de possibilidades, por exemplo, para todos os nossos associados. Sim. Quem quiser estar dentro dessa plataforma vai ser muito bem-vindo. Quanto mais recursos, quanto mais sabida ficar a TAI, melhor para todo mundo. Então, são essas ferramentas que a gente pensa a todo dia. E a TAI, ela é pelo WhatsApp? Tu manda uma mensagem para ela e tu pergunta e ela interage. Exatamente. Que legal. E ela é inteligente. Muito. E bonitinha. E legal que a gente, quando fez o lançamento, né, foi na Feira do Livro de Gravataí. Né, os alunos lá iam lá desenhar. Claro que depois continuou, né, mas se fez o lançamento, foi um concurso. E os alunos da escola desenhavam a TAI, né, até para a gente poder depois fazer a escolha. Mas eu acho que ainda, Grazi, a gente podia acrescentar ali, né, que já se falou aqui, o debate. Eu acho que é importantíssimo. A SIGRA, desde lá dos anos 80, né, a gente tem feito os debates com os candidatos a prefeito de Gravataí. Né? Inclusive, estamos recebendo na diretoria os 3 candidatos que a gente tem. Nessa terça-feira a gente recebeu o primeiro, na próxima e na outra vamos receber cada um apresentando a sua plataforma, o seu plano de governo. É debatido com a diretoria, né, alguns pontos, a gente questiona alguns pontos e depois culmina com o dia 23, né, de setembro, o grande debate da SIGRA, que já é esperado, né? Então, para a entidade é importante, eu acho, a gente discutir o futuro da cidade, né, e passa pelo debate que a SIGRA promove. Então, acho que é super legal, né? A outra questão, acho que é importante a gente dizer aqui, e até para fazer uma propaganda para nós lá, né? O Marcas e Líderes, que é um grande evento que a gente tem, com as marcas e lideranças. A pesquisa já está na rua, né? A pesquisa já está na rua, né? Então, a gente é um evento também que é muito esperado, né? E eu acho que esses eventos, né, mostram a força da entidade. E a gente não cansa de dizer, né, quem é a SIGRA. A SIGRA são um associado, um legado que os associados que são empreendedores, volta de novo, a gente está batendo nisso porque a gente acredita nisso, né? É uma associação espontânea, né? Nós não somos um sindicato. Né, que a pessoa tenha que participar por ser sindicalizado, patronal. Não, a gente são... de livre iniciativa. Nós somos de livre iniciativa, que são empresários que estão ali e têm essa responsabilidade. Né? Então, no momento que a SIGRA abre uma frente com a prefeitura, onde a SIGRA é a entrada do empresário, a gente sentindo a procura de empresas que queiram se instalar em Gravataí muito em função do clima, da enchente que deu, do caos que teve, mas não só, né? Quer dizer, a gente tem uma entidade que representa o empresário e ele se sente acolhido. Acho que dá voz ao empresário. Dá voz ao empresário, quer dizer, é um momento importante. Então, assim, como a Grazi falava, a gente tem tanta coisa acontecendo e é legal a gente ter esse respaldo e sentir que pautas importantes da cidade a SIGRA está presente. Né? O próprio plano diretor, né, que é discutido não só em Gravataí, tem vários municípios fazendo isso. E nós temos um comitê lá, dentro da SIGRA, discutindo o plano diretor com pessoas capacitadas. A gente foi buscar pessoas associados e não só associados, que eu acho que isso é importante. Né? Isso ocorre com a SIGRA, mas eu sei que ocorre com a gente, como tem ligação com muitas outras ACIs aí, sabe que a gente, claro que dá o valor para o nosso associado, e a gente quer o nosso associado, mas a gente ouve todo mundo. A gente ouve o empresário da cidade. A realidade de todos. Sendo sócio, né? Ou não sendo sócio. A gente ouve, a gente tenta levar a demanda. Né? Então, acho que essa participação, essa interação que a gente faz com o empresário, mas pensando na comunidade, né? Porque a gente está inserido na cidade, está inserido na comunidade, a gente tem funcionários que estão ali, estão vivendo, estão indo para aquela rua, se está recolhendo lixo, não está recolhendo lixo, tem iluminação, se tem buraco na rua. Quer dizer, a gente acaba fazendo um papel além do empresariado, e isso que a gente diz, né? Que a gente está lá reunido e está discutindo pautas da cidade, do estado, do país, né? Então, dentro das entidades. Então, assim, por isso que o associativismo tem essa força, né? E não menos, né, Grazi, já te passo. A gente é muito cobrado, né? E nos últimos anos a gente tem mudado isso, que era assim, a gente não falava em política dentro das entidades. E hoje se fala muito em política dentro das entidades. A gente estimula que os nossos associados se identifiquem
nas questões políticas. Nós não defendemos um partido, nós não defendemos um governo, nós defendemos ideias. Nós podemos estar junto com o governo ou podemos estar contra o governo. Né? Vamos dar um exemplo aqui, no nosso Federação, aí, porque nós somos filiados à Federação. Quando o governador Eduardo Leite entrou, ele pediu que queria manter por 2 anos o ICMS na alíquota de 19%. E nós, Federação, quando eu falo nós, Federação, eu falo nós, a sigla, faço nosso SIC, Cachoeirinha, outras associações, né? Nós vamos dar esse voto, nós somos contra o aumento de imposto. E queremos uma redução, nós queremos um Estado menor. Mas ele está entrando, nós vamos dar esse voto, estivemos junto com o Eduardo Leite, com o governador, fomos criticados por outras federações, né? Como é que a Federação está apoiando esse aumento, é um absurdo? Não, nós estamos dando um voto. Quando fechou os 2 anos, nós lutamos, porque ele queria continuar, nós mudamos o lado. Sim. Não que não estivesse do lado dele, mas a gente deu o apoio. Não, mas era 2 anos, agora não. Sim. E agora nós lutamos e graças à Federação, graças às ACIs que lutaram, a gente conseguiu manter e não voltar o aumento da alíquota. Estamos lutando e brigando para não ter esse aumento. Então, a gente defende ideias, a gente não defende um partido ou uma política. A gente defende as ideias. Se a ideia for boa para o Estado, seja boa para o município, a gente está junto. Se for contra, nós vamos estar contra. Então, acho que isso é importante a gente ter, né? Então, nós, quanto entidade, né, a gente luta por isso. Sim. Por ideias, né? Por projetos que realmente dê retorno. Não projetos que prejudiquem o desenvolvimento da cidade. Defende ou se posiciona contra projetos. E jamais na política partidária, né? E a questão de falar de política é uma necessidade, sim, e eu espero que culturalmente nós continuemos a evoluir nesse sentido, entendendo que essa máxima de eu não gosto de política, ela tem que deixar de existir. Né? Porque política deveria ser levado para dentro das salas de aula, né? Assim como o empreendedorismo também, né? O senso crítico, não a política. Né? Exato. O senso crítico, a gente conseguir identificar aí o que são as ideias, os projetos e não só o partido. Exatamente. E a questão do debate que o Regis muito bem trouxe, né? No momento do debate, nós apresentamos a Carta da SIGRA, que é uma carta, né, onde vai reunir todo um levantamento de necessidades, expectativas que a SIGRA vai levantar, enfim, buscar junto ao empresariado da cidade, porque esse é um documento. Nós sabemos que nós vamos viver um momento de eleição e o que vai acontecer a gente não sabe. Mas então a gente entende, né, em criar esse documento e buscar o comprometimento dos candidatos. Porque entendemos que mudando ou estando quem estiver na prefeitura a cada 4 anos, as demandas do empresariado se mantêm e elas precisam ser visitadas de tempos em tempos e ter continuidade independente de governo. Então, esse eu acredito que seja também um movimento bastante importante. Políticas a longo prazo, né? Não que se encerrem Exato. conforme, enfim, o candidato, né? Conforme o eleito. Exatamente. Uma coisa que eu queria referenciar também é que todo esse movimento que vocês fazem, né? Seja na SIGRA, seja na Federação, muitas pessoas não sabem, mas vocês são voluntários. Ah, sim. Então, realmente a gente tem que ser paga pra picado. tá lá. Realmente tem que ser picado por um bichinho, porque se torna uma cachaça, né? Mas todo esse movimento, todas essas discussões, ações, é feita de forma totalmente voluntária. Exatamente, né? Dedicamos o nosso tempo por entender que é dever, talvez. E eu digo, sempre que perguntado, a gente é muito perguntado por isso, né? Sem dúvida. Tipo assim, o que tu está fazendo lá? O que tu quer? E eu entendo muito por legado, como o Regis bem disse, né? Existiram muitas pessoas que vieram antes, caminharam em estradas bem mais difíceis do que a nossa e fizeram. Então, é por comprometimento, por quem caminhou antes da gente, tem que continuar assim, alguém tem que fazer. Inclusive, eu pensei em um projeto para a SIGRA. Agora. Nesse momento. Isso é que é bom. Assim que é bom. Assim que é bom. Não, e é um projeto que ele é embrionário, ele já em parte existe, mas a gente pode sim colocar como um grande projeto para o ano que vem, que é a questão de incluir as crianças nessa história. Tá? E o que eu falo sobre? Nós nos aventuramos o ano passado em um evento no Dia das Crianças, convidando os filhos dos diretores para estar lá e fazer uma reunião.
né? E foi um momento muito especial, foi muito legal. Eles deveriam, nesse momento, contar e explicar o que o pai ou a mãe fazia nas suas empresas, né? Ah, que legal. E esse movimento foi bem interessante. Sentaram nos nossos lugares. Nos Que representaram bacana. grandemente, Que né? bacana. Foi bem legal. E eu entendo, sim, como um grande projeto a ser desenvolvido e, obviamente, não limitado aos nossos filhos. Nós fizemos nesse momento, no momento do ano passado, esse evento menor. Mas, sim, essa pauta de levar o empreendedorismo para as gerações, né, futuras, eu acho que isso é uma pauta extremamente importante. Eu acho que pegando esse gancho tanto das crianças e tal, o bichinho o associativismo me pegou muito por... Eu cresci em Gravataí, mas depois de um tempo vim morar em Porto Alegre e voltei na pandemia a morar em Gravataí com os meus filhos. Então, a questão de que comunidade meus filhos estariam inseridos. Eu criei uma comunidade próspera. E não se envolver custa muito caro. Uhum. Isso não é comigo, né? Isso é problema do governo. Custa muito caro. Então, ter a possibilidade de participar de um associativismo, participar da SIGRA e ter essa voz de, na nossa comunidade, seria melhor assim, mesmo escutando o associado ou não associado, mas que comunidade a gente quer para deixar para essas crianças, né? Acho que é o pensamento que teria que picar todos. Uhum. Não só quem quer participar do associativismo, né? Se é no seu bairro, na sua rua, na escola dos seus filhos, se envolver mais. Né? E não se envolver custa muito caro. E talvez hoje a gente está vendo o quanto prosperou, digamos assim, o quanto conseguiu se recuperar rápido com todo mundo se envolvendo. O quanto a gente conseguiria mais se todo mundo conseguisse se envolver pelo menos 30% do que se envolveu com a sua comunidade durante o caos que foi esse ano. Então, também é uma lição para refletir. Tem aquele ditado que diz, se tu queres mudar o mundo, começa mudando a tua comunidade, a tua rua. Com certeza. Né? O teu redor, que se cada um fizer um pouquinho, vai dar certo, né? E eu acho que associativismo é muito isso, assim, do empreendedor se ver, né? São as mesmas dores. Então, isso que vocês estão trazendo, que vocês estão compartilhando, é a dor de muitos empreendedores que eles estão se vendo representados. Então, tem muitas vezes aquela sina do empresário, né, do empreendedor, que, por que está acontecendo isso comigo? Por que está difícil para mim? E, na verdade, não, né? Ele pode compartilhar, ele pode procurar a SIGRA, ele pode procurar entidades e se fortalecer e ver que as dores, na verdade, são comuns. Quase uma terapia, toda terça-feira lá na SIGRA. E só complementando, eu acho super importante a gente dizer assim, a SIGRA é a casa de quem empreende. E a casa de quem empreende é a casa de todos, independente de tamanho, de segmento, né? Nós estamos em todas as áreas. E uma grande entrada na SIGRA e com grande representatividade, que muito nos orgulha, e nós não falamos, então tem que retomar, que são os núcleos. Tá? Hoje nós temos 2 importantes núcleos, que é o NAMI, que é o núcleo de mulheres, e nós temos o Conecta também acontecendo. Então, assim, são pessoas que se dispõem semanalmente a se reunir, pensar os seus negócios e estão dispostos a prosperar, a evoluir, a trocar ideia. Então, assim, fica inclusive o convite, né? Temos hoje 2 núcleos e podemos ter infinitos das mais variadas áreas. E isso é uma prática dentro das ACIs. Então, inclusive, tem em Porto Alegre, tem em Cachoeirinha e tem em todos os lugares. Então, assim, fica o convite, principalmente para os setores, ou enfim, tu tá te sentindo solitário, dá uma olhadinha, busca isso, vai acontecer. Tem gente na mesma posição que tu, vamos unir esforços, isso é muito importante. E até na concorrência, né? Sem Porque dúvida. tem muitos núcleos que são todos eles de arquitetos, todos eles de engenheiros, Setorial. todos eles de contadores. E muda também a tua visão com o concorrente, né? Que ele pode passar a ser um parceiro, né? Exatamente. E a aprende lógica, bastante. a lógica é aumentar mercado. É isso que precisa. Precisa fortalecer o segmento, entende? E não achar que o teu concorrente vai te tirar. Sim. É isso aí. Na pandemia a gente viu muito isso, né? Empreendedores, às vezes, do mesmo segmento apoiando, né, outro, com insumos, enfim, o outro empreendedor que daqui a pouco perdeu tudo, né? Entre o teu cliente deixar de consumir no teu estado ou comprar teu concorrente, que ele compre do concorrente e volte para ti na sequência. E não descubra um fornecedor de longe. Exato. Né? Então, é isso, essa é a lógica, né? São estratégias inteligentes. A gente viveu, né, na área da indústria, sem dúvida, muitas empresas, agora, com a função da enchente, dividindo linhas de produção. Né? Foram locais cedidos para o concorrente trabalhar na empresa.
E tá tudo certo. Sim. É isso aí. A gente precisa enxergar um todo maior. É preciso. É preciso. Que legal. Queria já nos encaminhar aí para o encerramento. O papo tá ótimo, baita papo. Queria escutar de vocês, assim, um pequeno resumo de vocês enquanto pessoa, vocês enquanto empreendedor, né? Quais foram os aprendizados de tudo isso que a gente viveu, né, nesse ano de 2024 e qual a expectativa de vocês para o futuro, daqui para frente? Essa aí talvez eu não tenha me preparado muito bem nessa pergunta. Essa é reflexiva, eu não vão ter mais estudei. tempo. Ficou mais profunda essa. Ficou mais profunda. Eu acho que assim, o maior aprendizado é que os problemas sempre vão existir. Isso eu já sabia, mas eu acho que nos últimos anos foram vários problemas. Muita coisa. Foi a pandemia, foi enchente do ano passado, foi enchente desse ano. Então, como é que tu lida com os problemas, né? E aí, como pessoa, como é que tu lida com a tua saúde mental, com a tua rotina, com os teus filhos, com o teu marido? Como é que tu equilibra esses pratinhos? E como é que tu recarrega a tua energia? E saber também que tu tem limitações. Ali também a gente ajudou um monte no começo, em maio. Eu tava numa batida, né? Todo dia. Então, tem que entregar todo dia doação. Se tem doação, se alguém tá pedindo. E aí, quando os abrigos começaram a dizer, não, já tá tudo ok aqui, já tá tudo ok aqui. Aí eu comecei, tá, então já tá todo mundo bem, não tem ninguém passando fome. Então agora eu vou começar a olhar para dentro, olhar para minha casa, olhar para os meus filhos e tal. Então, saber que a gente também tem essas limitações. Acho que também na questão do caos, cada um ajudou com o seu talento, né? Com o que faz de melhor. Então, se fazia marmita, fazia marmita. Se fazia ligação, fazia ligação. Se tinha meta, tinha... Fazia faxina. Se fazia faxina. Por exemplo, eu fiz faxina também, né? A gente fez um grupinho lá na Halter. E aí, um colega nosso de diretoria disse, eu não faria isso. Eu olhei para ele, e eu não conseguiria gerenciar um abrigo. Que bom que cada um tem uma possibilidade melhor. Então, acho que foi muito crescimento. E em questão de empresa... uma coisa que a Halter já tem feito há bastante tempo é todo ano pensar possibilidades diferentes. Como é que pode operar de maneira diferente? Qual é o mercado que vai não ficar naquela mesma, tá bom assim. Se tu não tá pensando 5 anos para frente de alguma forma diferente, tu já tá ficando para trás. Então, esse caos vai acelerando a maneira da gente olhar para frente e pensar sempre em planos de contingência, tanto para o melhor quanto para situações críticas, né? Então, veio esses dois pensamentos, essas duas reflexões. Uhum. Passo a bola para ti, Regis. E como pessoa, assim? Como pessoa, isso. Acho que onde é que a gente reabastece. Uhum. A gente tem muito para doar, né? Uhum. Eu acredito muito em Deus, sou uma pessoa de muita fé. Então, assim, o que os meus talentos que Deus deu, o que eu posso ajudar? Então, isso veio muito, a parte espiritual. E a questão de equilibrar. Eu acho que se a gente não tiver abastecido, a gente também não consegue ajudar. Então, chega uma hora que o emocional já está desgastado, né? Teve um momento ali que já batia uma ansiedade mais forte, faz terapia, a psicóloga disse, dá uma escapada para algum lugar. Então, vai. Então, quando eu marquei o hotel para passar um final de semana em Bento, já na hora deu uma relaxada. Só para dar uma escapada. Claro que hoje é uma possibilidade que eu tinha, que eu sei que muitas pessoas não teriam a mesma possibilidade de dar uma escapada assim, mas a questão da saúde mental eu acho que é uma questão mais importante ainda esse ano. Ficou mais evidente ainda como pessoa cuidar da saúde mental. Tem que se fortalecer. Tem que se fortalecer para poder ajudar. Uhum. Acho que a Lê já nem precisa mais. Eu acho que está respondida essa. Não vai lá, Regis. Como a gente vê em grupo, né? Onde é que eu assino? Qual é a parte aí que eu assino? Então, a empresa, né? Eu acho que a empresa a gente está sempre se reinventando. Né? Não tem escapatória disto, né? Cada momento, que a gente enfrenta, a gente aprende muito, né? E sempre se diz, né? Com o tombo tu aprende a recuperar, fazer os curativos e que tu não vai mais tropeçar naquela pedra que tinha ali, porque tu já tropeçou uma vez, né? Só que aparecem outras pedras, aparecem outras formas de te machucar, outras formas de tu enfrentar. Então, na empresa, e eu acho que isso aí é do dia a dia já, a gente está sempre enfrentando muitas dificuldades e tem que estar sempre se reinventando.
Então, não tem uma norma de como, assim, ó, como é que eu vou enfrentar isso? Porque não se sabe, né? Cada vez é diferente. Uma hora tu não tem matéria-prima, outra hora tu não tem mão de obra, outra hora tu não está qualificado, outra hora tu está perdendo, outra hora mudou a lei e agora tu tem que te adaptar, não pode mais fazer daquele jeito. Então, ser empresário, tu tem que estar sempre reinventando. Tu tem que estar sempre preparando algo mais, né? Não dá para tu ficar... Eu sempre fiz assim, sempre fazia assim, não sempre fez, não dá mais. Fazia, agora tu tem que te reinventar e ir mudando, né? Então, e até porque assim, a gente vai evoluindo e vai aprendendo, né? Profissões que existiam, daqui a pouco não vão existir mais. E está surgindo outras que não se imaginava, né? Até hoje em dia, tudo online, né? Antigamente tu usava outra forma de comunicação, hoje não dá mais. E funcionava também, né? Para aquela época funcionava. Eu sempre brinco, né, que toda a cidade tinha um monte de funcionário que acendiam as lamparinas da rua, porque não tinha luz elétrica. Era uma profissão necessária, que tinha que ter. Não existe mais. E tinha muitos funcionários trabalhando naquilo ali. Tu não tinha banheiro nas casas, passava o pessoal recolhendo, né? Sim. Quer dizer, eu dei exemplos loucos aqui, mas assim, para mostrar lá de trás, e hoje em dia, sim. Antigamente, eu me lembro quando eu entrei saindo da escola, entrando na faculdade, eu tinha um emprego, curso de datilografia. Qual era a cidade que não tinha curso de datilografia? Tu ia para todo lado. Se não soubesse datilografar, tu não tinha emprego, nem pensava. Claro, tinha um emprego de esforço físico, né? Mas tu queria trabalhar no escritório, alguma coisa, tu... Então, assim, são... exemplos loucos, né? Regis seus exemplos, mas são coisas que vai mudando, né? E hoje em dia tem outras profissões que vai mudando e vai adaptando e o teu mercado vai mudando também e tu tem que te adaptando. Então, a enchente, a crise, a pandemia mudou muita coisa, né? A pandemia principalmente, né? Não tanto a enchente, porque a pandemia mundial, então mudou tudo para todo mundo, né? Obviamente. E a enchente aqui para nós, a gente se adapta, mas não teve assim, é o normal, né? Pessoalmente, né, que eu acho que a gente está enfrentando ainda talvez mais do que nas empresas, porque na empresa sempre foi assim, vai ser. Pessoalmente é que mudou, eu acho que aí mudou bastante. Mudou por quê? A pandemia mudou a nossa maneira de atuar, de viver, né? A pandemia a enchente também nos deu uma outra forma. Que agora a gente tem problemas psicológicos. Se a gente não tiver uma estrutura mínima, isso aí muda. Complicado. Por que muda? Porque assim, a própria pandemia foi difícil, nos adaptamos, tal, foi difícil, mas quando é um difícil para todo mundo, é diferente, né? Porque não que tu vai te balizar dizendo, todo mundo está usando máscara, eu vou ter que usar máscara. Todo mundo não pode sair na rua, tem que ficar preso dentro de casa, eu também vou ficar preso dentro de casa. Mas é todo mundo, né? É diferente. Na enchente, que tu vê pessoas perdendo tudo, e gente perder tudo pela segunda ou terceira vez, como alguns locais a gente teve, e tu recomeçar, tu tem que ter um preparo diferente, né? E mesmo quem não perdeu, né, tu vivenciar, a gente é ser humano, eu também, assim como a Lê, acredito muito em Deus, tenho essa parte espiritual forte. Parece assim, vai começar tudo de novo. Como é que essa pessoa vai ser? Qual é a estrutura que ela tem? E a gente vê as pessoas assim emocionalmente abaladas, né? Não só quem viveu, quem sofreu, quem perdeu, mas o ser humano, assim, ele vê o outro sofrer, ele acaba sofrendo junto. Sim. Entendeu? Claro que não é uma regra geral, todo mundo é exatamente igual. Não é exatamente igual, mas todo mundo sofreu, todo mundo estava assim, angustiado, né? Nós aqui, no nosso meio... Nessa questão, teve muita questão da gente viver e ver a luta pela vida, né? A questão dos resgates, aquela parte dos resgates também foi muito desgastante. Tu vê, até um cachorrinho que estava morrendo, tu sentia. Sim. Um gado ali, o nosso cavalo, caramelo. Quer dizer, enfim, assim, tem tanta coisa acontecendo e assim, e aí o emocional mexe muito. Então, eu acho assim, não tem como a gente não repaginar, não repensar, né, a nossa vida,
né, com tudo que aconteceu, né? Então, eu acho que aí sim, eu acho que foi um momento muito pesado, né? Nós, principalmente aqui o gaúcho, viveu uma coisa muito diferente, né? Uma perda, uma tristeza, uma angústia muito grande, né? Todos. Então, acho assim, o emocional, né? Pesou forte, né? E a gente sente hoje, né? A gente vê hoje jovens, adolescentes, né? Com crises, com ansiedade, passando dificuldade. Quem tem um pouquinho mais de estrutura também passa essa dificuldade, né? Então, assim, eu acho que é um momento assim, muito triste que a gente passou e está passando, né? Está passando isso ainda. Então, assim, falando nas empresas, sim, ruim, difícil, recomeço, reconstruir, problema. Mas eu acho que o que está mais afetando é o emocional das pessoas, né? Eu acho que é um momento que a gente está vivendo assim, ainda muito triste, muito angustiante, né? De perdas, né? Então, esse tipo de negócio eu acho que é o que está mais prejudicando. Ainda é uma dor muito presente. É uma dor muito presente, né? A gente vê assim e a gente... No nosso caso, em Gravataí, né? Repito, a gente está num outro patamar, porque a gente viveu ajudando os outros. Né? Então, a gente estava naquele aspecto de solidariedade, muita tristeza em ver, em ajudar, em salvar, né? Com várias equipes que a gente teve, né? Na cidade, né? Trabalhando. Mas a gente vê a pessoa perder tudo. A gente olhar a pessoa, olhar assim num olhar perdido e ver que tudo que ela tinha, ela perdeu. Às vezes a vida toda dela, ela perdeu ali. Ela está se sentindo muito mal, mas nós que convivemos, nós que acreditamos, né, na vida, no sentimento, é bem triste. Então, assim, eu acho que é um momento muito... Tu te preparar para enfrentar isso, tu viver isso, realmente é pesado. Eu acho que a gente vive um momento assim, todo mundo ajuda, vai, vira, mas de vez em quando tu vê as pessoas assim refletindo, pensando e vendo, e não tem quem não tenha um amigo próximo, ou um parente ou algo que perdeu tudo, né? Sim. Então essa parte assim eu acho que é a mais pesada, né? Que só mesmo acreditando em Deus para a gente poder vencer. Mas não quero terminar num clima tão melancólico assim, né? Eu acho que a gente tem bastante força, a gente vence, a gente luta. Dá uma dorzinha, mas vamos pegar. Mas é uma dor ainda, né? Como a gente falou, é uma dor ainda muito presente. Então, a gente ainda olha para trás e ainda dói muito, né? A gente vê uma nuvem mais escurinha e tu meio que se assusta, né? Não, desculpa, eu já vou entregar que você tá no fim, mas... Tchê, tu sabe que assim, eu vou chegar no shopping. Aconteceu agora, mês passado. Eu tava no shopping. Eu cheguei para estacionar e o tempo tava chuvoso. Eu digo, estaciono embaixo ou vou para cima? Sabe? Inconscientemente tu fica ali pensando, será que vale a pena eu descer? Sim. Vai chover? Sabe? É um medo que a gente... Gatilhos mentais. Exato. Tá implantado e tá ali, pois. Né? É só terminando pegando o gancho dele da questão da gente ter sido uma cidade que ajudou mais do que teve que ser ajudada. Eu acho que o emocional pega quando tu tem que segurar o teu emocional para ajudar aquele Exato. que... Não, então, tu vai lá e entrega uma doação. A pessoa já tá mal, tu não vai se abraçar nela e chorar junto, né? Tu vai ter que... Tem que demonstrar um pouquinho de apoio. E aí, isso também exige bastante. Tenho que ser forte. Tenho que ser forte. Exato. Continente. Em relação à empresa, a reflexão que eu faço, até para ser breve, é... fazer um resgate, tanto de pandemia quanto de enchente, e olhar que, se hipoteticamente alguém nos narrasse um cenário como nós vivemos, nós diríamos que seria impossível. E não foi. Então, essa é uma reflexão que eu digo para mim sempre que eu fraqueje, talvez, ou acorde pior, né? Tantas as coisas que, teoricamente, seriam insustentáveis e nós passamos por elas. Em termos estratégicos de empresa, o que a Alê falou para mim é ponto 1. Tenha estratégias diferentes, com clientes diferentes, com mercados distintos. A gente precisa disso. Nós não podemos nos acomodar jamais. Então, para a empresa é isso. Temos que ser e ter tempo de trabalhar no desconforto, pensando cenários que não são favoráveis e o que nós faríamos com isso. Nós jamais teremos, ou pelo menos o nosso recurso emocional, eu digo, não nos colocam em cenários catastróficos como nós vivemos.
mas que façamos esse esforço, né? E se eu perdesse o meu melhor cliente, como é que seria? E se eu não pudesse entregar? E se a minha matéria-prima faltasse? Então, eu acho que isso, em termos da empresa, é um exercício inteligente de se fazer, porque nisso a gente vai fomentando ideias e sempre tendo uma carta na manga. Em termos pessoais, que aprendizado fica? Ter muita fé. Demais. Eu diria que assim, todos os dias, né, eu oro e peço a Deus direção, eu peço sabedoria. Certa vez eu ouvi que fé se soletra R-I-S-C-O. Isso é fé. Fé é risco, porque tu confia num caminho que tu não sabe se ao certo existe, né? Mas tu confia que alguém vai botar ele lá. Então, para mim, a vida pessoal é isso. Eu tenho muita fé. Eu, mais do que nunca, foco na minha saúde e a gente aprende que precisa cuidar do eu, né? Se eu não estiver bem, eu não vou servir para nada e eu ainda vou atrapalhar alguém. Então, a minha saúde tem que estar preservada emocionalmente mais do que nunca. E que a minha família é tudo para mim e que não tenho que aconteça dentro de uma empresa que eu chegue em casa e não seja resgatada por quem lá me espera, que é o meu mundo e é tudo. É o que realmente tem muito valor. Sem dúvida é isso. O melhor é ver todos eles bem. Sem dúvida. Gente, muito bom o papo. Muito legal. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, aí, nossos patrocinadores que estão nos apoiando nesse projeto, que também é um projeto inovador, né? Também estamos Parabéns, inclusive, nos né? reinventando. Grande iniciativa. Deixa eu fazer um apontamento que eu acho que vale. A gente precisa honrar quem merece. Na vinda para cá, nós conversávamos, né? Por que ir nesse podcast? E eu respondi para o Regis para ler. Porque produz material de qualidade. Porque faz a mídia verdadeira e eficiente. Parabéns. Muito obrigada. A gente fica muito feliz e é realmente o nosso propósito. Assim, a gente se identifica com o empreendedorismo. Além de eu ser uma empreendedora, né, a gente se identifica com o empreendedorismo porque há muitos anos eu digo isso, desde a época que a gente produzia revistas impressas, isso há mais de 10 anos atrás, e sempre tinha um empreendedor na capa. Eu sempre dizia que é no empreendedorismo que a gente melhora uma cidade, uma comunidade, um país. Então, é essas iniciativas que tem que ter voz, né? Essas iniciativas que a gente tem que dar visibilidade. Muitas vezes, né, as questões político-partidárias, elas tomam um vulto muito maior, mas não é o político-partidário que gera, né, o emprego, que gera o imposto, enfim. Então, é o empreendedorismo que realmente a gente tem que valorizar. A gente fica muito feliz que de alguma forma as pessoas estejam percebendo isso, né? Muito legal. Então, quero agradecer aí a Ambientos, né, uma empresa especializada na coleta e tratamento de resíduos, única empresa do setor no Brasil a contar com o selo do Pacto Global da ONU, o Colégio Sinodal Prado, uma escola que proporciona aos alunos a convivência, o acolhimento e, sobretudo, a vida com diversidade cultural e humana. A Métrica Soluções em Cobrança, especializada em recuperação de créditos nos mais variados segmentos. A Sogil, uma empresa inovadora que preza pela melhoria contínua, sendo uma referência em transporte. E um agradecimento especial na pessoa do Hércules Perrone. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz aí de escutar. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar muito. Acho que essa é o nosso propósito, a nossa essência, né? Gerar aí um conteúdo diferenciado e não poderia ser melhor do que pessoas tão especiais como vocês. Muito obrigada. Obrigada. A gente que agradece. A gente agradece muito. Vamos embora.